Também para aprender. Fala, pessoal, nosso 11º episódio está entrando no ar. Estou aqui com meu amigo Eduardo. Hoje temos um convidado muito especial que vai trazer muitos insights valiosos sobre um tema que afeta muitos de nós, o endividamento e a recuperação judicial, Eduardo. Fala, Luiz, como é que tá? Pessoal, muito bem-vindos então ao Marvelcast, 11º episódio. Cada vez melhor, hein, Luiz? Isso aí. Então, animado para o episódio de hoje? Sempre, né, Eduardo? Então hoje vamos receber um convidado muito especial aí. Isso aí. Olha só, Luiz, nosso convidado, advogado, diretor jurídico da BMR Advogados Associados, especialista no assunto e também vai trazer uma perspectiva muito ampla com a sua longa experiência no ramo. Exatamente. Durante a nossa conversa, vamos explorar as causas do endividamento, as leis relacionadas e o que fazer quando uma empresa enfrenta dificuldades financeiras. Luiz também nos dará dicas valiosas tanto para pessoas físicas como também para pessoas jurídicas. Eduardo. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Fiquem ligados no nosso episódio aí. Vai ter muito conhecimento para vocês aí hoje. Exato. Vamos apresentar o nosso convidado, então. Doutor Luiz Clóvis Machado da Rocha. Muito bem-vindo a mais um episódio do Marvelcast, doutor. Prazer enorme estar aqui com vocês, em especial aqui, tendo à frente no contraponto aí o Eduardo e o Luiz, um empresário aí destacado na cidade, aí, conhecido há muito tempo, né? Isso aí, né? E é uma satisfação enorme poder vir aqui, contribuir com o programa, né? Contribuir com a comunidade, esclarecer algo muito importante e muito comum, que é a questão do endividamento, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas, né? Quem, em algum dado momento da sua vida, não passou por dificuldade financeira? perrengue Todos financeiro. nós. Todo todos mundo nós, passa. Eu, você, Se não passou, a tá comunidade que nos escuta, e se não passou, vai passar, Vai provavelmente. passar. Tomara que não. Né? Tomara que não. Mas tu sabes que depois nós vamos abordar isso. Ela tem causas também ligadas ao empreendedorismo, né? Que nem sempre você consegue atingir, mas nós vamos abordar depois. Então, a questão do endividamento, ela não tem a ver apenas com a educação e a forma com que você trata o dinheiro, mas tem a ver também com a oportunidade de negócio que você tem. Ou deixar poder passar, né? Ou deixar passar. Doutor, vamos lá então. Vamos começar. Doutor, já que o senhor começou falando em endividamento, empreendedorismo, hoje, na sua opinião, quais seriam as principais causas hoje do endividamento das pessoas, do povo brasileiro, ou da pessoa que começou o negócio? Como que nós podemos talvez amenizar essa situação do endividamento hoje? Importante essa pergunta. Eu identifico 3 causas que levam ao endividamento. A primeira delas é a educação financeira. Nós não criamos nossos filhos, nós criamos para eles ter bons modos, né, ter respeito aos pais, ser temente a Deus, frequentar a escola, mas nós não temos a preocupação com os nossos filhos desde cedo de educá-los financeiramente e como usar o dinheiro. Então, a educação financeira, ela vem de berço. E as consequências dessa ausência de educação financeira na adolescência, na juventude, se exterioriza mais tarde na prática, quando a pessoa adulta enfrenta a diversidade do mundo dos negócios. Então, a questão da educação financeira é primordial. Eu acho que o Estado tem que ter essa preocupação de implementar isso, inclusive enquanto política de educação nas escolas. Então, mas o senhor acha que essa parte da educação financeira, isso deveria ser obrigatório nas escolas? Ter na escola. Eu não diria obrigatório, mas no mínimo facultativo. No mínimo, as escolas deveriam disponibilizar, porque existem hoje, no Plano Nacional de Ensino, disciplinas obrigatórias e supletivas, digamos assim, né? Então, no mínimo, deveria ter essa disciplina, digamos, à disposição de quem a quisesse, né? Porque nós também temos que respeitar as individualidades de cada um. Mas é muito importante a educação financeira. Num segundo momento, eu identifico que a questão do endividamento está ligado à alta dos juros no Brasil. Nós tivemos uma época, por exemplo, com a Constituição de 88, em que nós lutávamos para que os juros de empréstimos em geral fossem fixados em 1% ao mês. Depois, essa tese foi superada pelos nossos tribunais
E os juros astronomicamente tomaram uma proporção enorme, 6, 7, 8, 10, 12%. Mais recentemente, os tribunais têm sedimentado uma posição que até parece razoável. Eles nem tanto que tomam por partida nem tanto o que foi contratado, né, e nem tanto não tão próximo também do 1% que previa a Constituição de 88. O que os tribunais decidem e pontuam hoje? O Banco Central, mensalmente e em alguns casos diariamente, ele divulga a taxa média dos juros no país. Então, os tribunais têm dito que todo aquele contrato, todo aquele empréstimo que obedece à taxa média do Banco Central, que é uma média até razoável, né? Ele não é abusivo e, portanto, tem validade. Seriam os juros abusivos aqueles juros que extrapolam as taxas médias estabelecidas pelo Banco Central. Em resumo, hoje um empréstimo de 2, 2,5, 2,9, 1,8 não seria taxa abusiva. Mas nós temos empréstimos aí e tem muita gente tomando empréstimo cujos juros são fixados, juros e encargos de uma forma geral, são fixados em 3, 4, 8, 10, 12 e até 15, 16% ao mês. Isso realmente é abusivo. Aí se torna uma dívida quase impagável. E a maioria das pessoas de baixa renda é que entram nessas financeiras de fundo de quintal, buscando aquele recurso, R$1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e elas são obrigadas, por uma necessidade premente, e elas são obrigadas, são sujeitadas a pagarem juros astronômicos, abusivos, absolutamente ilegais, como eu disse, na faixa de 10, 12, 15, 16% ao mês. Mas é que... E como que... Vai lá, Luiz. Pode falar, Luiz. Mas deixa eu só concluir as causas. Perfeito. E a última causa que eu vejo dessa questão do endividamento é a dificuldade de empreender no Brasil. Nós temos um espírito empreendedor. Todos nós, quando nos formamos na faculdade, ou mesmo que a gente não se forme na faculdade, mesmo que logo após faça 18 anos, saia do quartel, se a gente não for ser empregado de uma empresa, a gente quer ser dono do próprio negócio. Patrão. E há uma dificuldade enorme de você se sobressair, né, nesse teu negócio em razão do alto custo do crédito. E mesmo que tu, por vezes, tenha acesso a um crédito interessante, sob o ponto de vista de taxas, de encargos, há uma dificuldade enorme de empreender no país em razão da situação econômica do Brasil. Nós não temos uma estabilidade econômica hoje no Brasil. Ora, nós convivemos com as taxas dos juros elevados, ora com taxas menores, ora com inflação, ora com deflação. É muito difícil empreender no Brasil. Não é à toa que os dados estatísticos estão aí. 70% das empresas que abrem, que são abertas, fecham menos de 2 anos. Tá, mas Então, esse é um terceiro aspecto, a dificuldade de empreender. O brasileiro, ele é audacioso, ele quer vencer na vida, ele quer empreender, mas há uma dificuldade. E a dificuldade é acertar, digamos, a escolha do negócio que ele vai desenvolver, né? Ver se o mercado está receptivo e tudo mais. Tá, mas aí, a senhora falou da taxa de juros que é muito alta, né? Por exemplo, vamos lá pegar um empréstimo no banco, vamos pagar 3, 4, 5% ao mês. Se a taxa de juros do Brasil fosse ser mais baixa, digamos que fosse lá 1% ao mês, 1,5% ao mês, teríamos talvez mais pessoas endividadas, porque às vezes o pessoal pode não querer pegar um empréstimo no banco porque o juro é muito alto. Talvez se o juro fosse um pouquinho mais baixo, pegariam. Teria mais endividamento, na sua opinião, Quando a gente fala de juros, nós temos que pensar também o seguinte. Quem empresta dinheiro são os bancos. Sim. É capital privado. Eles têm o direito também de ter o lucro deles. Que é astronômico, né? Eles têm o direito de ter o lucro deles, né? Mas eu disse há pouco que os juros estão sendo coibidos contanto que abusivos, compreendeu? Contanto que acima da taxa do Banco Central. O problema é que as pessoas não exercem o direito. E o problema é que o Conselho Monetário Nacional não fiscaliza também. Há uma omissão do governo nesse sentido. Mas vamos falar o seguinte. Hoje é inviável você falar e você imaginar que você vai tomar dinheiro emprestado a 1%. Tá? Qualquer aplicação financeira hoje te remunera 0,7%, 0,8%, 1%. Ora, se o banco te paga, vamos usar por exemplo, 1%, quando você vai lá aplicar teu dinheiro, depositar teu dinheiro lá no banco,
É óbvio que para ele emprestar aquele dinheiro, ele tem que ter o spread, tem que ter uma margem de lucro. Acima de É 1%. óbvio que ele vai emprestar 1,5%, a 1,8%, a 2%, porque ele tem um custo também. Claro. Ele tem toda uma estrutura administrativa por trás e tem que levar em conta também o lucro daquele que empresta o dinheiro. Agora, E o risco? obviamente que. Então, nós não podemos também pensar que nós vamos tomar dinheiro a 1% no país hoje, entendeu? Dado todas essas circunstâncias que eu coloquei. Mas também nós temos que ter consciência, e aí eu digo que falha o Conselho Monetário Nacional e falha a própria sociedade na medida que não faz valer seus direitos, no sentido de que qualquer juro, como eu disse antes, acima da taxa média divulgada pelo Banco Central é ilegal. E aí você paga lá como um boi corneta se quiser. Se não quiser, você procura um bom advogado, né, e discute essa questão dos juros, se eles estão acima da taxa média estipulada pelo Banco Central. Repito, que hoje varia de 1,8, 2, 2,2, 2,9, né, nessa faixa. Então, se você verificar, se você paga 1% numa aplicação, se você for contratar um empréstimo no banco a 1,5%, 2%, não é um juro abusivo. Porque o banco, logicamente, como eu disse, tem que colocar todas as despesas dele. E tem o risco colocar, também, né? E tem que colocar o lucro. Agora, é abusivo sim, e isso tem que ser dito, é prática maior das financeiras. Esses juros abusivos aí, destas financeiras de fundo de quintal aí, principalmente que oferecem consignado e aproveito da miserabilidade da pessoa menos desprovida financeiramente e cobram em empréstimos pessoais, em CDC e tudo mais, cobram taxas de 10%, 12%, 15% e 16%. Isso acontece muito para os aposentados, né, doutor? Muitas vezes cobram lá, vão lá e fazem, mas até o senhor falou ali... Os aposentados, me permite uma ressalva, o governo andou limitando. Então, os aposentados, hoje, na questão do consignado, não há esse abuso tão grande, digamos assim. O problema daí surge na medida em que eles oferecem outros produtos, outros serviços para os associados e eles acabam aderindo muitas vezes sem saber. Então, aquela taxa legal que o governo fixou, digamos, de 2,5%, o custo do dinheiro tomado se eleva para 6%, 7%, 8%. Entendi. Né? Mas aí cabe ao tomador do empréstimo, ao aposentado, na hora de contrair o financiamento, saber exigir seus direitos e ver efetivamente qual a taxa que está sendo cobrado e quais os penduricalhos, quais os acessórios que estão sendo cobrados dele também, porque ele tem o direito de dizer não. Mas eu acho que é aí que está a pouca informação, muitas vezes, que o aposentado acaba tendo. Porque, como você falou, nas escolas, se parar para pensar, as crianças poderiam ter o direito de aprender, Deus de quando são novos, isso vai depender do pai e a mãe também, ensinar lá. Mas depois que o cara está numa certa idade, né? Já não dá muita bola. Cara, eu estou lascado e simplesmente vai lá e faz mais um empréstimo. Eu tenho aconselhado alguns aposentados que chegam até nosso escritório, que chegam até mim, no sentido de que, diante justamente o que tu colocasse, pela falta de informação e de clareza na hora de contratar, que não deixem de procurar um profissional qualificado para examinar o financiamento contratado, de modo a verificar se não há alguma ilegalidade, algum abuso, né? Porque na maioria das vezes infelizmente há uma prática abusiva e de má fé por parte dessas financeiras, né? E isso tem que ser coibido. Agora, evidentemente que cabe à pessoa, então, como disse, fazer valer seus direitos, procurando os órgãos do consumidor, procurando um advogado de sua confiança, para fazer a verificação se efetivamente as taxas estão sendo cobradas de modo legal e não abusivo ou não. E, do contrário, ingressar em juízo e fazer valer seus direitos. Né? Eu acho que exercer o seu direito é uma questão de cidadania também. Entendi. Mas e daí, quando esse cara entrar na justiça, doutor, ele não vai ficar com o nome sujo lá, pendente, porque ele entrou com uma instituição financeira... Contra um banco ou contra uma financeira? Ele não vai ter uma restrição depois, eu tirei, assinei lá e depois eu posso ter alguma ser prejudicado? Deixa eu só complementar a pergunta do Luiz aqui. Porque existe um banco de dados negativando as pessoas, não existe? Existe internamente entre os bancos. Entre os bancos existe. Só que isso é legal. Isso é permitido? Isso é legal, isso é permitido. Tá, mas isso... E outro banco dá crédito para quem ele quer. O banco não é obrigado a dar crédito para mim e para ti.
Ele dá para quem ele quer. Se ele quer Entendi. negar crédito para mim ou para ti, ele nega e acabou o assunto. Entendi. Eu não tenho como usar da coerção judicial, de todo o normativismo jurídico para mim obrigar o banco a me emprestar dinheiro. Se ele não quer, ele não empresta. Mas se ele me negou por causa do... Então essa questão das informações internas, das avaliações internas, ele nega o crédito, acabou o assunto. O que o banco não pode, diante das cobranças abusivas, é levar o nome do consumidor a inscrição nos órgãos de proteção do crédito, por exemplo, SPC, Serasa e tudo mais. Isso não pode. Isso aí, na medida em que o tomador do financiamento resolve revisar o seu contrato, o próprio juiz determina que a instituição financeira, né, imediatamente retire o nome dele, né, nesses órgãos de restrição de crédito. E automaticamente ele está livre, então, para contratar algum outro empréstimo, algum outro financiamento. Notadamente, volto a dizer, ele está livre, mas a contratação de empréstimo depende da vontade de duas partes. Né? Então ele pode, mesmo havendo o levantamento das restrições, ele pode procurar um banco, solicitar um empréstimo e o banco pode dizer, não, para ti eu não vou te emprestar. Por quê? Porque eu entendo que teu cadastro não atende a esses requisitos, e ponto final. Entendi. Né? Perfeito. Muito Esse bom. direito ao crédito, ele não existe, em raras exceções. Crédito rural, até eu poderia discutir essa questão, mas exclusivamente na questão do crédito rural. Mas nos demais naturezas de crédito não Porque existe agora essa tem obrigação. o tal do negócio do crédito positivo ali, que é quanto mais vai subindo o teu nível... É a pontuação. Daí, o score, né? O Porque score. diz que nos Estados Unidos é algo muito forte. Que depois que tu isso é muito bom quando a gente vive numa sociedade onde a economia é forte, onde todo mundo tem emprego, onde não há dificuldade financeira, né? Agora, num país como o Brasil, né, eu penso que isso aí é uma questão assim que ainda vai levar muitos anos para as pessoas se darem conta. E muitas vezes elas... Tem muita gente... A verdade é o seguinte... Tem muita gente... Ninguém deixa de pagar uma conta porque não quer. São poucas pessoas que deixam de pagar a conta porque querem, voluntariamente. A maioria das pessoas não pagam conta porque realmente estão em dificuldade. Essa é a realidade. É verdade. Né? Então, se eu deixo de pagar minha conta e baixo o meu score, né, não é por eu querer. Ninguém quer que o seu score seja baixo. É por dificuldade financeira. E aí nós temos que começar a discutir realmente o porquê dessas dificuldades financeiras. Mas a dificuldade financeira pode vir porque a pessoa não teve a educação financeira. Porque ela não tem o É uma conhecimento. consequência do que ela fez. Exatamente. As né? causas que eu falei. Por quê? Porque vem do pai dela passou para ela, o vô dela passou para o pai dele, assim vai indo. Né? Falta um esclarecimento das partes aí. É aquela história, né? Hoje nós temos pessoas que gastam demais, dão um Tem. passo maior que a perna. Não sabe usar o Dúvida, crédito, não né? sabe usar o crédito. Exatamente. Né? Não sabe usar o crédito. Agora, uma questão interessante também, que nós temos que discutir, é que muita gente reclama do tal de cartão de crédito. O Brasil hoje é um país... É difícil de você ter confiança no judiciário, né? Há muito tempo o judiciário firmou o entendimento de que aqueles valores cobrados pelo uso do cartão de crédito, eles não possuem natureza de juro. Eles possuem natureza de taxa, de serviço. E, portanto, os tribunais do país permitem que essas operadoras de cartão de crédito abusam da sociedade brasileira, cobrando 10%, 12%. Tá? Mas é que... Então, lamentavelmente, as cortes judiciais deram um jeitinho de dar deram um jeitinho de interpretar diferente a questão dos cartões de crédito. E hoje você não consegue ter esses juros do cartão de crédito como abusivo, tu não consegue revisá-los, não consegue discuti-los na justiça. Então, o meu conselho para quem tem cartão de crédito é que tome o cuidado máximo. Procure pagar, procure regularizar, procure sair logo fora, porque não tem como revisar essa cobrança exagerada. Eu chamo de juro, mas os tribunais chamam de taxas dos cartões de crédito. E no momento que começar a pagar o mínimo do cartão de crédito, o cara tá lascado também, né? O governo andou regulando agora por Aí é mesmo, andou regulando, agora no parcelamento, limitou a cobrança e tal. Mas eu lembro que até 1 ano atrás, 2 anos atrás, era um absurdo, né? E essa parte realmente... Mas mesmo agora é um absurdo, se tu comparar com os juros normais. Em todos esses aspectos de endividamento, o senhor acha que o cartão é um dos que prevalece como um dos maiores que levam as pessoas a se endividar ou não? O pior deles,
Seria o cartão Ou de tem crédito? outra coisa? O uso do cartão do crédito? É. Não, o uso O do mau cartão- uso, na verdade, né? O uso mau tá uso do ligado à cartão de educação crédito. financeira. Não tenho dúvida nenhuma, né? Mas eu penso que o aspecto também, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu lá em casa, por exemplo, eu, a mulher e a minha filhinha, os outros já cresceram, estão pelo mundo, nós temos um limite financeiro de gasto com a casa, Mensal. mensal. Então não pode passar daquele limite, nós estabelecemos um limite. Aí eu pergunto, quem de nós, quem nos escuta, ou quem de nós também estabelece esse limite? Quem tem? Nós temos um limite com combustível, nós temos um limite com roupa, Entendi, compreendeu? entendi. Então aí você começa já Inclusive com combustível. dominar, exatamente, dominar a questão financeira, né? Opa, estamos gastando muito esse mês, o que que houve, né? Entendeu? Exageramos no quê? Compreende? Essa Né? é a educação financeira. Essa é a educação Todos financeira que deveriam você busca. De passar em casa. Esse meu casaco aqui faz 2 anos que eu uso. Eu poderia ter comprado a cada 6 meses um. Até posso, tenho dinheiro para comprar. Mas eu não compro a cada 6 meses. Eu compro a cada 2 anos. Entendi. Eu não vou deixar de ser o advogado Luiz Clóvis porque eu estou com um causa casaco da roupa. de moda, Exato. né? Do Ou momento. porque eu estou com um casaco de 2 anos. Entendi. Essa é a educação financeira que a gente tem que reclamar. Total. É que nem a história do tênis de marca, né? Entendeu? Ou do agora eu vou fazer Vai lá, com vou certeza. fazer O senhor vai lá pro uma iPhone. colocação contra. Vou pro iPhone, né? Vamos O pro meu iPhone, é telefone, verdade. o meu telefone não é o iPhone. O meu telefone é um G6, né? Vale R$ 2.500. Se eu pegar um iPhone, eu vou pagar 6, 7, 8. Vai, daí. Eu tenho mais ou menos. necessidade. Se eu tenho necessidade, aí tudo bem, eu até acho que tu tens que ter, porque se torna um instrumento de trabalho. Mas por se eu não status, tenho não. necessidade, É. só por status, É verdade. não. Isso é verdade. Então, educação financeira, a questão do carro também. Eu tenho um carro que é 2015, um exemplo, né? O meu vizinho comprou que é 2020. Eu tenho necessidade de trocar meu carro? Não, se eu não tenho, eu não troco. Eu vou guardar o dinheiro, eu vou deixar no banco. Pois é, mas Entendeu? essa É. cultura que o pessoal não tem. E é isso que tem que desenvolver na sociedade. É Essa pedir ajuda, cultura. na verdade, para quem pode ajudar ali. Tô Quem com pode sede, dar meu um caro. pulo. Vocês estão me deixando falando sozinho vamos aqui, lá, meu. Vamos lá, Tá? Eu te disse que eu ia tomar muita água. Nós temos viu? para lhe ouvir, Tá? para aprender com o senhor. Né? Exatamente. Não é que eu seja contra o consumo, Luiz. Tu é um empresário. Talvez tu deve estar pensando, pô, mas o Machado está falando contra. Não, mas é verdade. Como eu estou falando de educação financeira. Mas tem que ser um consumo Né? consciente, né? Exatamente. Consumo consciente. Não, agora, se eu tenho condições financeiras, né? Se eu estou bem financeiramente, tudo bem, eu posso me dar o luxo de comprar um terno cada 6 meses, de comprar um iPhone, de comprar um carro novo. Mas Mas se sabe- eu tenho, mas sabe que a eu questão é eu me lançar a fazer compra se eu não tenho Para aparecer. bagagem Para se financeira. mostrar para os outros. É. Sabe E não que. é só se mostrar, eu acho que queria antecipar algo para ele, porque até tu postou, Eduardo, esse Eu dia ia nas falar redes agora. sociais. Eu ia falar agora. O brasileiro, sabe quantos dias ele trabalha para comprar um iPhone? Quantos dias ele precisa trabalhar hoje para comprar Não um iPhone? imagino. 67, né? 67 dias no Brasil. 67. 2 meses e pouco, para praticamente. comprar um telefone. Sabe quantos dias precisa nos Estados Unidos? 5 dias. Trabalhando 5 dias nos Estados Unidos, tu comprou um iPhone. Aqui no Brasil, quase 70 dias. Cara, 70 dias as pessoas vão lá e Compram, financiam cara. 48 vezes, Compram. 36 vezes o telefone. Compram. Mas é como o senhor falou, se tu comprar um telefone que é para te gravar, para te gerar conteúdo, que tu vai realmente trabalhar, ele vai te gerar renda. Claro, então tu é vai outro conseguir aspecto, pagar ele. é. Agora, se não... Se é só por simplesmente- status, não compra. Exatamente. E assim começa o endividamento. Exato. É bem isso aí. Doutor, as pessoas que estão endividadas hoje. O Zezinho lá está endividado com cartão de crédito ou no banco. Que conselhos o senhor daria para essa pessoa hoje? Qual é o primeiro passo para ela começar a sair da dívida? Sair do desânimo que está apavorado. Tecnicamente, juridicamente, desde 1990, quando foi instituído o Código Consumidor, o governo já começou a manifestar uma preocupação com o consumidor. Então, lá no Código do Consumidor, em 90, ele já criou a figura do hipossuficiente, ou seja, que o consumidor, a palavra do consumidor teria que ter mais valor, porque ele tem menos condição de provar, dada a sua dificuldade. Lá o legislador também já avançou na questão da teoria da revisão dos contratos, também deixou claro na questão do que era cláusula abusiva e do que não era abusiva. Mas desde então, desde 1990 até agora, 2020, nós não tínhamos um instrumento normativo legal na mão que pudesse resolver a questão do endividamento da sociedade civil, das pessoas físicas. Vamos falar primeiramente das pessoas físicas. Nós não tínhamos instrumento. 2020, o que o Congresso Nacional
fez? Editou uma lei, modificou, na verdade, o Código do Consumidor, e essa lei nova trouxe um instrumento que resolve o problema do endividamento da pessoa física, tá? Que é a chamada de Lei do Endividamento. Então, o que acontece? Se hoje você deve para a loja B, né, pro A, pro B, pro C, pro D, tu tem 5, 6, 7 dívidas. E somado essas dívidas, elas resultam, por exemplo, no comprometimento de mais de 70% da tua renda. Você pode procurar um advogado de sua confiança ou procurar os órgãos de proteção de crédito e procurar o amparo dessa lei do endividamento, levando um plano de pagamento. Um plano de pagamento que pode ser até por 5 anos, com carência, inclusive, para pagar. Compreende? Então, o que acontece? Aí você demanda no judiciário a respeito disso, ou nos órgãos de proteção, e você soma todas essas tuas dívidas, tá? E vê se tu consegue pagar num prazo de 3, 4, 5 anos. Compreendeu? Então, você tem essa possibilidade de uma repactuação em conjunto de todos os contratos, de todas as dívidas. Me entendeu? Então, isso hoje é possível. E vou dizer mais, se tu pensar no plano judicial, você demanda para o juiz, num primeiro momento, o juiz estabelece uma linha de conciliação. O que ele faz? Ele chama todos os credores que você relacionou para uma audiência juntamente contigo. Tá? E ali vai estar o banco, o comerciante, enfim, todos os credores, e ali vão estar reunidos junto com o devedor, e o devedor vai abrir seu caixa, vai abrir os seus ganhos, ele vai dizer, olha, eu sou funcionário público, meu contra-cheque é 3 mil por mês, eu devo 120 mil. E ali o devedor e o credor vão discutir uma forma dessas dívidas serem pagas, seja em 2 anos, 3 anos, 4 anos, até 5 anos. O único limite, e tem que ser respeitado, é que o devedor não pode comprometer a totalidade da sua renda. Parte de sua renda, em torno de 30%, 40%, tem que ficar com o devedor para sua subsistência, porque isso tem a ver com a sua dignidade. Nós temos caso hoje, Luiz e Eduardo, em que devedores comprometem quase 100% da sua renda e não conseguem nem se alimentar direito, não conseguem pagar a escola dos filhos, não conseguem comprar medicamento. Isso avilta a nossa condição de ser humano, compreendeu? Então, essa lei do endividamento, ela determinou que fosse respeitado um mínimo da renda para a sua subsistência. Então, vamos pegar um exemplo prático. Você ganha 3 mil por mês, você tira 40% para você sobreviver, é 1.200. Te sobra 1.800. Com esses 1.800, você vai pagar um pouquinho para cada credor. Entendi. Não importa se leva 2 anos, se leva 3 anos, 4 anos, 5 anos. Você vai pagar um pouquinho para cada devedor. A tua condição de pagar é essa. E mais um detalhe. Eu falei da questão da conciliação. Nesta conciliação, o juiz intima o credor. Se o credor não vai, o crédito, a dívida fica suspensa, ele não pode executar. Compreendeu? E mais, se não houver consenso na primeira audiência, o devedor pode pedir que o juiz, então, dê andamento nesse procedimento e o juiz compulsoriamente pode homologar um plano de pagamento. E aí todos os credores estão sujeitos àquele plano homologado pelo juiz. Então, hoje, a pessoa física endividada não resolve o seu problema do endividamento se não quer. Porque juridicamente ela tem instrumentos para isso. E, inclusive, ela resolve de modo que o nome dela não fique inscrito em nenhum órgão de restrição. Durante o processo? Durante o processo. Tá, mas e os credores são obrigados a aceitar? São obrigados a aceitar. Eles são obrigados compulsoriamente são obrigados a aceitar. Não tem escapatória. Não tira mais renda, não tem. É uma questão que se faz uma análise a respeito da renda e das condições patrimoniais. Entendi. Por exemplo, se a pessoa tem um imóvel
um imóvel é a residência do casal, aquele imóvel é impenhorável. Aí eu ia lhe perguntar agora. Ele é impenhorável. Então, a lei não impunha que o devedor venda a sua casa para pagar a conta. Mas o carro, sim. Não, carro é diferente, salvo se for instrumento de trabalho. Compreendeu? Se for instrumento de trabalho, também não pode. Taxista, por exemplo. Entendi. Né? O cara faz transporte escolar. Né? Entendi. O cara mora num lugar ermo, não tem transporte escolar para trabalhar. Entendi. Né? O cara tem a mulher doente ou o filho doente, tem que levar todo dia para o hospital para fazer hemodiálise e tal. Tem situações excepcionais que a lei também diz que o carro é impenhorável, compreendeu? Ampara. Mas então, se não é exigido que a pessoa venda a casa para pagar as contas e ele só tem um salário e ele está endividado, não há lei nenhuma que obrigue, então, o devedor vender sua casa para pagar a conta. Ele vai pagar a conta com o seu rendimento. Entendi. Por quê? Porque quando da concessão de crédito também, quem forneceu o crédito deveria ter presente essa condição. Tá? E normalmente é uma empresa, é um banco e tem melhor condição de avaliar. Por isso que eu digo, muitas vezes deliberadamente é concedido crédito para quem não deveria ter recebido. Nada contra a moral, mas contra as condições, a capacidade de pagamento. Condições financeiras. Então, quando você dá crédito para alguém, tem que examinar muito bem a questão da capacidade financeira. Não pode contar que o cara vai vender a casa para pagar a conta. E no âmbito jurídico, doutor? Como que funciona essa parte? É um pouquinho mais complicado, né? Porque aí ele vai entrar os bens da pessoa junto. Se o empresário endividou-se lá com a empresa dele e estão cobrando os fornecedores... no campo, tu quer dizer agora no campo da pessoa, das dívidas das pessoas jurídicas. Exatamente, que não foi no CPF. Aí é uma outra situação, né? Então, mas só para completar, então, nós não tínhamos até 2020 a chamada lei do endividamento. Nós não tínhamos essa possibilidade de você buscar a repactuação em conjunto das tuas dívidas, respeitando aquele mínimo para a tua subsistência. Nós só tínhamos a chamada insolvência civil, né? E ainda temos, que é quando o cidadão vai a juízo, declara que tem tanto de dívida, que tem tanto de patrimônio, né? Vende o que tem de patrimônio, faz o rateio entre os credores e o juiz dá uma sentença extinguindo a obrigação dele de pagar por 5 anos. Se ele não voltou a ter nada no nome dele, ninguém pode mais cobrar nada dele. Mas daí ele se torna insolvente, ele perde uma série de direitos como cidadão, compreendeu? Então, para evitar essa radicalização desse instrumento da insolvência civil, foi que o Congresso, então, teve a preocupação de criar a chamada lei do endividamento. O que as pessoas endividadas hoje têm que fazer? Procurar um bom advogado da sua confiança e consultarem sobre a possibilidade de repactuação, seja mediante conciliação, seja mediante compulsorialidade jurídica. Entendi. Muito bem. Fica a dica aí, então. Questão jurídica, né? Empresa. É outro naipe, como se diz. Né? Mais complicado? É mais complicado. Mais complicado. É mais complicado. Aí doutor, antes o senhor ir para a parte jurídica, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. Qual é a função hoje dos órgãos de proteção ao crédito? É restringir crédito às pessoas, né? Porque tem essa dúvida. Ou auxiliar para que as pessoas não se endividem, para que elas não tomem crédito? Não, eu acho que ele é um braço do capital, né? Mas ele é um braço que auxilia não, é um braço pessoa? do capital, é o braço do investidor, é o braço do comércio, da indústria, dos bancos, Entendi. né? Entendeu? É um limitador, né? É um limitador. É uma senão prática. ela É uma pode prática. tomar de Hoje a outro empresa jeito, não sim. vende. Se você está no SPC e Serasa, a empresa não Entendi, vende. entendi. O banco, tu está no cadinho, o banco não te empresta dinheiro. Entendi. Entendeu? Então, ele é um impeditivo. Ele está ali muito mais a serviço das empresas, né, do negócio, do que propriamente do consumidor. Tá. Vamos, antes do doutor ir para a parte jurídica, então vamos falar nos patrocinadores. Sim, vamos lá, Luiz, que essa parte temos jurídica aí vai pegar fogo agora. Pô, cara, já estamos falando aqui há 45 minutos. Não tem Coisa boa, apavoro, se doutor. vai Tem e rende apavoro, que viu? Bah. Isso temos até às 7 da noite. Não, vamos lá. Pessoal, temos aí com o oferecimento da Center Tecnologia, uma das maiores empresas do ramo de tecnologia hoje, com a parte de computadores, acessório para celulares também, e a maior assistência técnica em celulares e computadores, Eduardo. Muito bem. Temos também a Marvel Fitness, uma academia aí, fica localizada na Getúlio Vargas, um pouquinho para baixo da rótula do Detran. Ambiente diferenciado,
né? Tem banheiro do local, o pessoal toma banho, quiser treinar, tomar banho e trabalhar direto, tá pronto. Quem mais tem aí, Luiz? Temos também a Sol Center, pessoal. A parte de energia solar hoje é um ramo que muitas pessoas estão buscando um investimento, tentando, em vez de deixar o dinheirinho guardado lá na poupança 0,6, nem sei qual que é a porcentagem. 0,5%. Exatamente. Você pode investir em usinas solares e a gente está com preços muito bons na Sol Center. Você pode chamar e fazer seu orçamento sem compromisso. Muito bem. Temos também a Tecnocop aí na parte de locação de impressoras, né? Evite dor de cabeça. Compre em vez de comprar os equipamentos, faça a locação, leva de brinde o técnico junto que vai resolver seus problemas. Olha aí, Olha exato, só. coisa bonita. Muito bem. Vamos embora para cima, vamos para continu- na segunda Vamos parte continuar aqui. fazendo pegar fogo esse podcast Tá aí. rendendo. Vamos lá então, doutor. Então, vamos lá. Para nossa sim. parte Pois jurídica aí. dívidas de pessoas jurídicas. Bom, a primeira orientação que eu dou para quem nos escuta é que quando pensar em criar uma empresa, se possível, não crie uma empresa individual. Porque a empresa individual, o capital dela é confundido com o capital individual do empreendedor. Mas uma empresa individual seria o MEI, não? O MEI. O simples também? também está Sim, acontecendo. empresa individual. Entendi. Né? A orientação que eu dou, então, é que crie uma empresa limitada, de cotas limitadas, porque aí nós temos uma distinção melhor entre o que seja capital da empresa e o que seja capital do sócio, individual do sócio. Né? Vai separar? Claro, é a orientação que eu dou sempre. Então se eu Né? se eu abrir uma empresa limitada, tá? E E essa empresa falir, teus bens particulares não Estão são atingidos. garantidos. Mas, claro, E salvo, vice-versa salvo das algumas contas. exceções. vice-versa também não. E se tu abrir uma empresa individual, tu tá ferrado. Teus bens particulares respondem pelas dívidas da empresa. Muito bem. Mas se Curto misto- e grosso. Direto, mas é isso aí. Se o empresário misturar as contas físicas com a jurídica, Não, aí não. aí já está... Não, vamos falar das Falando coisas das tudo co- certinho. Corretamente. Corretamente, tudo certinho, tá? Fizer as coisas tudo certinho, tá? Trabalhou direitinho, tua empresa não prosperou, contraiu dívida. Se tu tem uma empresa individual, teu capital privado lá, Vai as entrar tuas pra pagar as casas, teus contas. terrenos, tá? Vai entrar para pagar a conta. Mas só que Agora, fica se tu tem uma limitada, não responde. A dívida da jurídica, A da dívida jurídica, da da jurídica, física. da física, da física. É, Perfeito. só que aí fica uma dica para o empresário. Hoje, muitos empresários, a gente sabe que mistura a conta da pessoa física com a jurídica, tirar por elabore e misturar pagamentos, porque isso se vinha É a a dar confusão patrimonial, é outra Exatamente, história. então isso tem que ter Mas muito aí cuidado. nós vamos bem mais lá Exato, adiante. exato. Bem mais lá adiante, antes dessa primeira explicação. Então, a primeira orientação que eu dou é que crie empresas que possam realmente deixar bem claro o que é capital da empresa e o que é capital individual do sócio. Tá, mas Primeira dica. Mas entre abrir, Né? só para nosso... Aqui, ó. Entre abrir, por exemplo, uma empresa simples ou uma limitada, existem diferenças em taxas, em impostos? Mas Tem- e daí, se existe, Não, paga não. um pouco mais, mas Mas você não, livra eu do tô lhe problema. perguntando, existe essa diferença? Mas claro que existe, Existe. mas paga um pouco mais para Mas ter uma é empresa, garantido. para ter uma empresa que Vai ter. tem uma distinção muito clara do Entendi, que é entendi. capital da empresa e do que é Entendi. capital privado, Entendi. em função da responsabilidade. O que é uma Eireli, então? Né? Qual que é a diferença Né? para uma Eireli? Empresas Eireli E sendo limitada, tem que ser limitada. limitado. Tem que ser limitado, não pode ser individual. Entendi. Tudo que for empresa única, individual, de um sócio só, né, é complicado. Então é o seguinte, a primeira distinção que eu faço isso. Bom, aí vamos supor que as empresas, por questões de mercado ou por má administração, e quando eu falo má administração, eu não estou falando de má fé. Eu estou falando porque o empresário administrou mal por falta de conhecimento, compreendeu? Por mais que tenha tido boa fé, por mais que tenha trabalhado bastante, foi mal de negócio, compreendeu? E contraiu dívida, tá? Então, o que fazer diante desse endividamento de boa fé, que eu diria? Um primeiro momento que eu sugiro sempre é buscar uma consultoria para estabelecer uma renegociação direta com os credores. É o primeiro passo. É fazer uma avaliação dentro da sua empresa, ver quanto que está faturando por mês, ver quanto é que é o montante da sua dívida e tentar fazer um plano também e fazer as propostas para os seus devedores. Hoje o credor não quer ver a empresa fechada. Ele quer ver a empresa operando, ganhando dinheiro e que lhe pague. Isso é o que o credor hoje quer. Não importa muitas vezes o prazo.
Se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quanto Quer que vai receber. quer saber a receber. Sim. Né? Então, o primeiro passo é isso. Agora, muitas vezes há uma intransigência do credor. Né? Ele não aceita esse plano de renegociação. Né? E aí, obviamente, que cabe, então, ao empresário buscar suporte jurídico por meio do advogado de sua confiança, né? Para, quem sabe, buscar uma revisão desse contrato, buscar uma revisão individual, compreendeu? Caso a caso do contrato que não se quer estabelecer uma novação, uma renegociação, né? E aí dá um embate individual entre credor e devedor, né? Então, essa é uma medida assim que ela até dá um certo tempo, digamos assim, enquanto você discute a revisão do contrato, para que você reanime as suas forças, readquira condições econômicas de fazer frente a esses compromissos, compreendeu? Agora, notadamente esgotadas essas fases iniciais de consultoria, de programação, de renegociação, né, não havendo outra solução, a lei coloca à disposição do empresário a recuperação extrajudicial ou judicial. E qual é a diferença de uma extrajudicial A para uma extrajudicial, judicial? você faz o plano, sujeita de uma forma globalizada a todos os credores, se todos concordam, você simplesmente pega a anuência deles, pega o plano que tu estabeleceu e busca a homologação judicial. Não envolve o judiciário só homologa. Né? A judicial tem intervenção judicial, tem nomeação de administrador, Judicial de é mais perito, complicado, tudo mais, então. mais complicado. Mais complicado. Bom, mas quando eu falo de recuperação para o empresário, o que eu tenho dito é o seguinte: é um direito do empresário. Não é feio pedir recuperação judicial. Não é. É uma medida extrema? Evidentemente que sim. Principalmente se for uma recuperação judicial. Porque você vai ter um administrador dentro da tua empresa, você vai ter um fiscal do juiz dentro da tua empresa. Mas se você fizer as coisas corretas, que mal tem? Compreendeu? Né? Então, é um direito. E por que eu digo que é um direito? É um direito porque lá você vai estabelecer um espaço de tempo para você conseguir pagar suas dívidas. E que vai levar em conta também o teu faturamento, o teu negócio. Agora, não queira pensar em recuperação judicial se o ramo que tu escolheu de negócio não vai para frente. Né? Aí não dá, aí tem que fechar as portas, tem que mudar de negócio mesmo, compreendeu? Né? A recuperação judicial, ela é uma medida para aquele negócio que está funcionando, que está apresentando uma certa rentabilidade, que está apresentando condições com um tempo maior de honrar as dívidas. Porque se ela não apresenta condições, mesmo com o passar do tempo, né, mesmo com prazo alongado, não tem condições de adimplir as dívidas, o caminho do empresário, então, é rever o seu negócio. Aí o furo é mais embaixo. Aí, quem sabe, ele vai ter que liquidar essa empresa. Né? Ele vai ter que fechar essa empresa e partir para um outro negócio. Mas aí que tá, doutor, mas fechou a empresa. Sim, fechei a empresa. Ele vai pagar as contas com o capital social da empresa. Ele vai pagar com o que ele tem. Mas se ele não e se não pagar, problema dos credores. Tá, entendeu? e daí como é que eu Só vou abrir uma outra empresa? Claro que tem a questão dos aval, né? Entendeu? Hoje, quando você negocia num banco, o banco dificilmente deixa de exigir um avalista. Então, nesse caso de quebra da empresa, né, se não é satisfeita a totalidade do crédito, o credor vai buscar de quem? Vai buscar do avalista. Vai buscar do fiador. Tá, mas então, uma empresa hoje que tem uma recuperação extrajudicial, tá? Que nomearam lá as pessoas para trabalhar lá dentro, que o juiz está cuidando, é isso? Não, esse é judicial. A judicial. A extrajudicial não misturou o poder jurídico. Nós temos a extrajudicial, que é quando você relaciona as tuas dívidas, monta um plano de pagamento, dá ciência para os credores concordam. Tá, e quando tu Aí você pega aquela concordância dos credores, pega o teu plano que tu propôs, simplesmente vai a juiz e o juiz homologa. Essa é a extrajudicial. Tá. A judicial, a empresa continua trabalhando. Em ambos os casos continua. Em ambos os casos continua. Quitou as dívidas, deu tudo certinho. Deu tudo certo, levantou. Sai da recuperação. Sai da recuperação, e vida que toca segue, a sua vida que segue. Agora, se ela não conseguir sair da recuperação, o juiz decreta a falência. Uhum. Ele vai ver que não dá e vai fechar. Por isso que eu digo que o empresário
não adianta pensar em recuperação judicial Se não dá se rendimento. o seu objeto de negócio, se o seu ramo de negócio não oferece a perspectiva Para para saudar. honrar os compromissos. Entendi. Então, por que ele vai se desgastar, né, Matar alguém. ir por uma recuperação judicial, se ele sabe que mesmo com um prazo mais alongado, estendido, ele não vai reunir condições de pagar Para as quitar dívidas as e, ao dívidas. final, o juiz vai decretar falência. Então, é melhor, porque a falência tem efeitos também. Inclusive, um deles é no sentido de proibir que a pessoa volte a praticar atos de comércio. Então, Claro. por que ele vai correr esse risco se ele pode, antes disso, liquidar a sua empresa? Entendeu? Então, o caminho é a liquidação. Mas Encerrar as atividades. Tá, mas e daí ele encerrou as atividades, doutor, e ficou com o nome sujo lá daquela empresa. Aquela empresa não conseguiu pagar as contas e ele quer empreender em outro ramo. Esse Pode? empresário. Ele pode abrir outro CNPJ? Não. Se ele agiu de boa fé, ele Isso. pode. Não há, pode abrir tantos quantos CNPJ depois de encerrada aquela empresa. Mas né? lá vai aparecer Ele- a negativação lá de todos os protestos. Agora, o que acontece? E isso é uma questão que tem que deixar muito clara. Hoje, a lei evoluiu. Se você faliu em determinado negócio, liquidou a tua empresa, e aí você logo abre uma outra empresa, e essa empresa se avoluma, toma corpo, opa, alguma coisa errada está vendo. Então, de repente, é possível que o credor, tendo presente essa situação, tente estabelecer a responsabilidade dessa empresa que tu criou pelas dívidas da empresa anterior. Isso é permitido? Claro Isso pode? que sim, claro que sim. Eu posso trabalhar, por exemplo, com o campo da desconsideração da personalidade jurídica, né? Eu posso trabalhar com a ideia da sucessão. Aliás, a Fazenda Pública faz muito isso, né? Então, eu tenho hoje instrumentos jurídicos de modo a satisfazer o meu crédito diante de uma conduta ardilosa e fraudulenta do empresário que quebrou. Então, não é bem assim que as coisas devem acontecer. Empresário que fecha a sua empresa, que quebra, não é um empresário que dali 2 ou 3 meses abre outro negócio de uma magnitude tamanha. Não é. Vai comprovar né? como que ele Tem instrumentos para coibir isso. Porque os credores não podem ficar inertes, não podem ficar à mercê. Afinal, eles venderam, eles apostaram, eles confiaram, eles têm que reaver o seu crédito, né? Então, realmente, a lei coloca muitos instrumentos de proteção do lado do devedor, mas também chama a atenção do devedor no sentido que ele tem que pautar sua conduta com base na boa-fé. Ele tem que pautar sua conduta com base na probidade, na honestidade, na sinceridade, né? Se vai para o engodo, vai para a má-fé, vai para o dolo, vai levar chumbo. Doutor, quantos anos o senhor está nessa área jurídica? Eu me formei em 87, eu estou com Nascido já um aninho. 35 anos de advocacia, É isso, né? fiz pós-graduação, fiz mestrado, fui Então, professor da universidade, toda curso de experiência, Direito da Unijuí. Então, nessa Né? parte aí, ó, nessa sua longa jornada, essa longa caminhada aí, compartilha um caso de sucesso de uma recuperação judicial, sem citar nomes, empresas, nada. O senhor tem um caso para o senhor compartilhar para nós aí? É fácil. A gente que atua nessa área empresarial, a BMR Advogados, ela tem 2 grandes departamentos. O Departamento de Direito Público, que é comandado pelo Dr. Eduardo Bechorner, e o Direito Empresarial e do Agronegócio, que é comandada por mim. Inclusive, eu faço parte, sou sócio fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Hoje eu tenho contato com advogados do Brasil inteiro, com juristas do Brasil inteiro, expert na área do agronegócio. E a gente se reúne a cada 2 vezes por ano para discutir o que vai ter de novo no mundo do agronegócio, né? Várias experiências, tanto com pessoas físicas, humildes, servidores, que batem a porta do nosso escritório buscando uma renegociação de dívida, né? Buscando agora proteção com base na lei do endividamento, como empresas. E nessas empresas a gente tem trabalhado, como eu te disse, com 2 viés. Primeiro se tenta a renegociação, a repactuação amigavelmente. Não conseguindo, se pensa então na recuperação judicial. Nós tivemos um caso de uma empresa que devia 24 milhões. 24 milhões. Nós conseguimos fazer uma repactuação
tá? Uma repactuação de dívida para pagar em 10 anos. Essa empresa tinha. E aí, quando 8 anos, ela encontrou, veja bem, 8 anos pagando certinho, ela encontrou dificuldade. Daí nós conseguimos repactuar de novo, estendendo o prazo para mais 4 anos. Estava Tá? no final do pagamento. Então, na verdade, nós fizemos uma renegociação dentro de uma recuperação que se estendeu por quase 14 anos. E esse empresário hoje é próspero na região, ele tem mais 2 empresas que ele abriu e ele não se cansa de falar que ele só pôde prosperar porque naquele momento de dificuldade da empresa, né? E o caso dele era muito simples, ele assumiu o contrato com, digamos, com uma construtora de uma grande barragem, de um ferro a preço X, e ele foi obrigado a comprar, e ele assumiu esse contrato antes, e ele foi comprando o ferro aos poucos, porque a entrega também era aos poucos, e aí houve um problema de mercado internacional e o ferro acabou subindo 30%, 40%. Né? Então, realmente, assim, foi uma dificuldade, uma questão de mercado, na mais absoluta boa-fé. Né? Mas, então, ele hoje diz que no momento certo, ele teve profissionais certos que lhe auxiliaram, né? E que pôde, graças à recuperação, prosperar a tal ponto de hoje ele ter 3 empresas. Mas essa dívida de 24 milhões, foi pago os 24 ou teve renegociação? Nós pactuamos sem juro, apenas com correção monetária. Ou seja, qual a vantagem de quem estava devendo? Ele não teve um ganho, um incremento, porque o juro se subentende ganho e incremento, mas ele teve o valor da moeda, o valor do seu crédito, ele não teve perda inflacionária, porque ele teve reposto. Entendi. Né? Ele teve reposto. Então, isso que é interessante, muitas vezes, na recuperação judicial, ou na extrajudicial, ou mesmo numa renegociação direta, e mesmo nessa questão do endividamento da pessoa física, você abstrai das negociações o tal do juro, porque juro se entende-se ganho de capital. No máximo, você vai pactuar a reposição do valor monetário da moeda, ou seja, a inflação. Então, eu diria assim, é um dinheiro barato para negociar, compreendeu? Porque você deixa de pagar aquela taxa exorbitante de 2%, 3%, 4%, né? Mesmo um banco, né? Você deixa de pagar ali 2,5%, 2,2% e você acaba renegociando de modo a pagar somente a inflação. Mas é que o credor, o cara que tem para receber, vai receber. Sim. Né? O dinheiro, entre aspas, vai estar valorizado conforme vai ser Vai passando os anos, porque está acompanhando a inflação. E não corre o risco de não receber diante de uma quebra. Exatamente. Diante de uma quebra. Todo mundo fica feliz. Então, a questão do endividamento, o que o empresário não pode é ficar remoendo na sua empresa e deixando as coisas se aproximarem do fundo do poço. Eu diria o seguinte, a questão do endividamento da empresa, ela tem 2 fases muito claras. Ele tem a fase, vamos comparar uma sinaleira, e tem a fase da luz amarela e da vermelha. Quando chegou na amarela, ele tem que procurar recurso. Mas como que a gente sabe? Como é que a gente vai identificar que já está na luz amarela? É muito simples. Quando os títulos dele bater no cartório, quando ele não conseguir mais pagar os títulos em dia e começarem a ser protestados, ele tem que pedir ajuda. Ele tem que buscar um profissional de fora. Porque esse profissional de fora... Eles têm medo do advogado, eles têm medo lá que... Mas advogado é parceiro da empresa. É para ajudar, na verdade. É para ajudar. Advogado custa 10% do teu negócio. O que tu prefere? Salvar 90% do teu negócio, pagar 10% para o advogado ou perder tudo? É que eu digo, na verdade, esses não, 10%... Vamos pensar no custo financeiro? É verdade. Vamos pensar no custo financeiro. Ele olha para um lado um gasto... O que é melhor? É que, na verdade, esses 10% ele vai estar investindo. Não, ele vai salvar 90%. Ele vai salvar 90%. Ele vai investir 10% para não perder 90%. Ele vai salvar. E nesse caso vai acompanhar de ponta a ponta com a empresa. E evidentemente, né? Vai estar junto, vai ter um parceiro. Vai estar dentro da empresa. Né? Vai estar dentro da empresa, vai estar norteando os negócios, vai estar acompanhando os negócios, vai estar assistindo. Ele vai ter alguém para compartilhar, para trocar ideia. Então é bobagem pensar que advogado, o contador, o consultor é gasto. Isso não é, isso é investimento na empresa. Né? Porque numa quebra, como eu disse,
ele perde tudo. Perde tudo, Né? perde o 100%. Né? Perde o 100%. Perde o 100%. E com um bom consultor, com um bom advogado, né? Ele vai pagar 10%, mas vai ficar com 90% ainda. Né? Tá, e ele no seu escritório, Fico ali com na... medo, acho, de quebrar e perder os 10% do advogado e a empresa ainda. Aí ele tá lascado. Bom, mas basta ele ter ido antes. ele tem que ir quando a luz amarela acende, Exato, né? não tem... Porque se ele deixar para ir quando a luz está vermelha, Aí é perigoso. é que nem um colega meu que dizia assim, ele pegou um processo já em andamento, estava nas mãos de um colega, e aí ele dizia o seguinte: olha, me vi tudo para vencer esse processo. O barco já tinha atravessado o rio, tá? Eu tive que trazer o barco de novo e começar a remar de um modo diferente para poder reverter a situação. Mas reverteu. Então, isso é uma outra questão que eu sempre recomendo. Procure um advogado de sua confiança, mas procure quem tem referência, quem é do ramo, compreende? Porque é que nem médico, cara. Advogado tem suas especialidades, compreende? Vocês dão essa parte de TD assessoria na BMF, vocês fazem. Sim. Antes do cara quebrar. Sim. Vocês Não, auxiliam, fazem acompanhamento jurídico, sim, e a gente se contábil. vale de toda uma equipe técnica também. Por exemplo, se nós sentir necessidade que aquele empresário precisa de um contador, a gente também Vocês tem têm. disposição. Se ele precisar de um consultor de vendas, a gente tem também, né? Se ele precisar jurídico, é com nós. Se ele precisar de um padre, nós damos um jeito também. Tá, você viu? tem um ecossistema dentro da BMR, então. Olha Se aí, ó. precisar de um padre, nós Nós damos um damos jeito jeito. pra dar também. umas Nem que exorcizadas seja, no brinco. nem Vamos exorcizar, que então. seja o padre Kel. Né? Vamos exorcizar. Hoje são quantos profissionais lá no... Aqui são 10 advogados, aí nós temos mais escritório em Cruz Alta, mais Chapecó e Porto Alegre. São Né? 10 aqui? Ao todo são 18 advogados. É uma equipe grande, né, cara? Graças a Deus. Né? Profissionais. Mas aí experientes como é no que faz? mercado. Vai lá no seu escritório, pede para eles vão direcionar lá, vão dizer assim, não, o teu caso é isso daqui. Vai lá e conta a tua É como história. você disse, vai ter uma É que nem consultoria os antes. outros escritórios da advocacia. De uma forma geral, os outros escritórios também funcionam assim. Quem quer contratar um advogado, liga para o escritório, marca a sua consulta, marca a sua agenda, compreende? Hoje a gente trabalha com um horário marcado, não tem como não trabalhar com agenda, né? E onde fica o escritório de vocês, doutor? Na Florêncio de Abreu, 1818. 18. Você é perto do a Nacional. BMR Advogados Perto do Associados. Nacional. É verdade. Muito bem. Né? Então fica a dica aí, pessoal. Né? Exatamente. Espero que vão antes da luz amarela. Agora eu né? volto a dizer, a questão de contratar advogado também é muito da confiança, compreende? Nós temos bons advogados aqui em Santo Ângelo, não é só o Dr. Machado, o Dr. Bechorne, não é só a BMR Advogados. Tem bons advogados aqui Bons em Santo profissionais. Ângelo, bons profissionais. Portanto, é que o empresário, sentindo que a Confiança. luz amarela esteja chegando, né, nos seus negócios, há um risco, né, procure um advogado de sua confiança, leve o seu pleito, né, para que o advogado, né, especialista na área, possa nortear os negócios a partir de então. Não deixar chegar no fundo do poço, porque depois as coisas ficam muito difíceis. Mais É complicado. claro que tudo tem solução, né? Nós também trabalhamos com blindagem patrimonial lá no escritório, né, que são as garantias mínimas que todo sócio da empresa tem que ter. Mas aí são outros 500, é um tema para outra hora. Só um pouquinho. Só dar uma resumida nessa blindagem. Não, Não, ligeirinho, doutor. A blindagem Agora fiquei patrimonial, curioso. Manda aí, a doutor. blindagem patrimonial são ações e condutas que preservam a função social da empresa, ok? É a mesma coisa, é um conjunto de ações e condutas que preservam a dignidade da pessoa física quando ela está devendo. Com relação ao empresário, é um conjunto de ações que cada advogado por si deve tomar de modo a preservar a função social da empresa. Não há nada mais digno do que preservar uma empresa, porque ela cumpre constitucionalmente uma função social na medida em que ela gera emprego e renda, na medida em que ela garante a subsistência dos empregados e de tantas famílias. Mas essa- Então, cada vez que nós tivermos uma empresa fechada no nosso meio, é uma perca inestimável, tanto para as famílias como para o país, que deixa de arrecadar impostos esses que serão destinados para o bem-estar da população carente, em forma de educação, em forma de medicamento, em forma de estudo, em forma de segurança, etc. Isto é a preservação, isso é o que garante a função social da empresa e sua preservação.
e tem instrumentos, ações e meios para preservá-las. Isso nós chamamos de blindagem patrimonial. Apenas isso. O senhor comentou aí da parte... Só tem mais uma pergunta aí, doutor. Não, mas eu tenho... Só tem mais outra? Tenho, e isso aqui agora, curioso. Viu? Só falta vocês quererem abrir também para os ouvintes amanhã depois, né? Não, isso nós vamos botar uma banca também, doutor. Doutor, essa parte, o senhor acha, hoje, na sua opinião, hoje, o governo estadual, municipal, o governo federal, eles incentivam ou não a parte do empreendedorismo? Porque cada vez fica mais difícil de empreender aqui no Brasil. É mais impostos, é mais taxas. Tem essa dificuldade? Como o senhor enxerga esse lado? Eu queria morar em São Paulo. Queria morar em São Paulo. Ah, que maravilha, São Paulo. Ah, São Paulo. Aquele povo acorda e amanhece pensando em negócio. Aqueles governos anoitecem e amanhece pensando em criar novas empresas. Que mentalidade próspera, empreendedora. Por que não abrir um escritório em São Paulo, então? Não, vamos falar da questão dos impostos, tá? Então, eu queria ver uma São Paulo no meu Rio Grande do Sul, né? Eu queria ver uma Santa Catarina no meu Rio Grande do Sul, onde eu falo de Chapecó com PIB 9%, Joinville 11%. Aí tu pega Santo Ângelo, imagina quanto é que é o PIB aqui, né? Então, eu tenho, não vou dizer inveja, mas eu queria ver uma Santa Catarina, eu queria ver um São Paulo dentro do meu Rio Grande, e eu queria ver dentro da minha cidade de Santo Ângelo. Muito bem. Santo Ângelo, lamentavelmente, eu amo Santo Ângelo, moro aqui há muitos anos, mas tu sabia que nós perdemos 10 mil pessoas nos últimos anos? Não sabia. A nossa população diminuiu. Nossos filhos foram embora por falta de meios de empreender, compreendeu? Por falta de recursos. Onde é que estão nossos parques industriais? Onde é que estão nossos polos tecnológicos? Aonde que está a nossa escola de negócio? Aonde que estão os nossos cadastros que indicam setor por setor qual a dificuldade, qual a carência que nós temos no município? Nós vivemos, parece-me que vivemos em berço esplêndido, um eterno adormecimento. Eu não gostaria disso. Eu acho que Santo Ângelo tem que se inspirar, se inspirar em Santa Rosa, lá onde o meu amigo Manteia, prefeito, e agora vai a renovação, vai a reeleição e vai se eleger de novo, né? Com um PIB fantástico, enorme, o maior de todos da região. O maior PIB da região. O maior PIB da região, com um município que a cada dia tu vai lá, tu vê empresas novas crescendo, parque, distrito industrial crescendo, a população aumentando. Isso sim gera riqueza, né? Eu acho que Santo Ângelo precisa acordar. Precisa união aí na política, precisa esforço. É uma série de coisas. Eu pretendo morrer aqui. Eu adotei Santo Ângelo. Meus filhos, eu tenho um filho que é magistrado, mora em Passo Fundo, o outro é advogado, está em Chapecó, cuida do escritório de Chapecó. E num encontro de família, eles perguntaram: pai, o senhor está com 62 anos, onde é que o senhor quer ser enterrado? Eu digo: em Santo Ângelo. Eu adotei essa cidade, eu amo essa cidade. Muito bem. E eu sonho com uma cidade melhor para viver. Agora, ela só vai ser melhor para viver se nós falarmos menos e começar ações. Vamos começar, pelo amor de Deus, nós temos que ter 4, 5 distritos industriais na nossa cidade. Nós temos que ter polos tecnológicos desenvolvendo, nós temos que ter projetos colocados à disposição de quem quer empreender. E projetos colocados em cima de algo, por exemplo, daquilo que nos falta, né? Nós temos que, por exemplo, criar uma consultoria para que o pequeno empresário possa vender seu produto para além do Sul, para além de Santo Ângelo. Eu dou um exemplo muito claro. Às vezes você fabrica vassoura, fabrica excelente vassoura, mas tu está vendendo de porta em porta. Por que o município não pode ter um escritório para te indicar, para te vender tua vassoura, por exemplo, em São Paulo, Belo Horizonte, e aí, em vez de tu vender porta em porta, tu vai vender um caminhão de vassoura. Um lote maior. Aí você vai contratar empregado, aí você vai passar de uma fábrica de fundo de quintal para uma fábrica no distrito industrial. Isso é incentivar progresso. Infelizmente, eu não vejo isso. Não vejo, mas coisas da vida. Doutor, e falando nisso, o Sebrae, que é um órgão que é do Estado, fechou aqui na nossa cidade. Pois é. Então, tipo assim, cara, cadê o incentivo realmente de poder ajudar o empresário, de trazer? Aí estão indo para outras cidades, né, para poder evoluir as outras cidades. E nós vamos ficando esquecidos. Nós temos muita coisa o que fazer. Eu espero que essa nova geração que está vindo aí e que deve assumir a política de Santo Ângelo, né, traga consigo essa necessidade da gente
Suas ascender, melhorias. né? A Agora tá melhoria vindo- da qualidade de vida, de empreender, né? Mudar um pouco Porque isso. só para brincar e para encerrar, né? Esse dia eu encontrei, eu me dou com todos os políticos de todos os partidos, seja de qualquer partido que for, para não nominar um aqui e não esquecer dos outros. E eu tenho dito o seguinte: o povo de Santo Anjo, na minha impressão, e eu penso por mim, falo por mim, ele não quer assistência, ele não quer uma dúzia de tábua, ele não quer uma cesta básica. Sabe o que ele quer? Ele quer emprego. Não. Quer Porque trabalhar. se ele tem emprego, ele compra o seu carro, tá? Se ele tem emprego bom, ele compra a sua casa. E se ele tem emprego bom e renda, ele até um plano de saúde ele Vai faz. fazer. Então, o que tu tem que pensar por primeiro para desenvolver uma cidade, um município, um estado? Economia, fomentar a economia. É ter emprego, ter renda, o dinheiro circular, desenvolver empresa, né? Incentivar o estudo. Por exemplo, no Canadá, quem ganha mais dinheiro não são os bacharéis, não são os doutores, são os técnicos. Então, nós temos que incentivar também a questão do ensino técnico, formar bons profissionais, compreendeu? Enfim, não vamos falar de política, o assunto aqui é jurídico. Exatamente. É isso aí, Dardo. Isso aí. Doutor, eu gostaria... Tem mais uma pergunta, Luiz? Na verdade, o doutor respondeu o que seria nessa parte. Eu queria que o senhor deixasse alguma frase aí para o público que está nos ouvindo aí. Uma mensagem Uma inspiradora. mensagem aí para que... Sim. Se o senhor quiser, Não há, se o senhor quiser olhar para essa câmera aqui, não doutor. há dificuldade que não possa ser vencida. Aonde há vida, aonde há saúde, há esperança, há determinação, há meios, há condições, só temos que buscar de resolver os nossos problemas. Com diálogo, com paciência, com perseverança, buscando ajuda, buscando apoio, trabalhando, produzindo. Com fé em Deus e nós fazendo a nossa parte, a gente vence. No tempo certo, a vitória vem. Top Pô, demais. show de bola. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela presença. Então, Eu que agradeço a oportunidade de estar vamos aqui. agendar um próximo Parabéns episódio pelo aí, programa. porque faltou pergunta, faltou... Desejo que temos... essa empresa cresça enormemente. Muito obrigado, com esse doutor. programa Marvelcast. Muito obrigado. Dinheiro, empresas e super-heróis. Excelente nome. Possa aí contribuir também, né? Para que a gente tenha uma cidade melhor para se Bem, viver, né? Obrigado pela presença, doutor. As Trazer portas isso estão todos. abertas. A hora que o senhor quiser voltar. muito Um abraço bem-vindo, a todos. tá? Pessoal, muito obrigado então. Vamos agradecer aos patrocinadores aí também, né, Luiz? Exatamente. Que é graças aos nossos patrocinadores que nós conseguimos levar esse conhecimento gratuito para o pessoal de casa aí. Perfeito, Tá? isso aí, Dardo. Pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais, compartilhar o vídeo, compartilhar link para nós poder levar esse conteúdo de qualidade gratuito para mais gente. Vamos Exato. botar essa educação financeira, vamos dar mais esclarecimento para as pessoas. Exato, e lembrar que hoje está em 2 canais, tanto no Spotify como também no YouTube. Você pode se inscrever lá, toda semana a gente está colocando no ar o nosso episódio. E é realmente isso, é trazer para vocês informação, trazer histórias que realmente possam fazer com nos que... motivam, né, Luiz? Exatamente, no nosso dia a dia, que as coisas cada vez têm que melhorar, isso aí. Valeu. Então, até o próximo Pessoal, episódio. muito obrigado, até a próxima. Um abraço. Obrigado, Luiz, um abraço. Tchau, tchau. Beleza, 1h15 falando aí. Aí, Bastante, top 1h30. episódio, cara. O doutor tem posicionamento. Agora, Só eu cuidei muito ali quando tu falou de propaganda minha, porque a OAB nos proíbe, então por isso que eu larguei.